Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live muito especial, onde eu vou trazer uma pessoa incrível que pode nos ajudar aí com conhecimentos para aplicar na nossa vida. Aninha, gratidão por estar aqui. Laís, muito obrigado pelo apoio. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco o professor Wallace Lima vai entrar para falar com a gente sobre o trabalho, sobre a agenda, né? E vai contribuir bastante com a gente com essa ferramenta, né? Com conhecimentos que... André, boa noite. Cissa, minha querida, qualquer dia eu quero fazer uma live com você, minha querida amiga. O Wallace está solicitando aqui a entrada. Liberei aqui o convite para o professor. Muito boa noite. Oi, Rafa. Boa noite, professor. Boa noite. Só um Seja minutinho aqui, Rafa, que eu vou acender aqui a luz. Não acendi tudo. Só um minuto. à vontade. Bom, é com muito prazer e muita honra eu apresento a vocês o professor Wallace Lima. Ele vai falar um pouquinho Cheguei. aí, vai se apresentar. Gratidão, professor, por ter aceitado o meu convite. É um prazer. Eu, eu estudo muito o seu trabalho, eu te acompanho aí, você faz parte do meu início, né, de busca de autoconhecimento. E aí eu utilizo o meu canal, onde eu trago pessoas que eu admiro e que podem contribuir, né, com os meus seguidores nessa jornada, que é uma jornada fascinante, mas tem seus desafios, né? Sim. Então, então, é só para contextualizar, eu conheci o seu trabalho já há um tempo, e foi numa forma bem inusitada. Eu trabalhava com marketing antes, e eu estava com um stand montado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E Uhum. aí um rapaz parou lá para conversar comigo, ver o carro que a gente estava expondo, e ele me apresentou uma nova visão de mundo. Eu acredito que foi um anjo aí no meu inicial, né, no processo de Certeza. inicial. E aí ele falou muito de você, falou de outros professores. Ele era um professor de física da Universidade do Acre, eu não me recordo o nome dele, Aham. mas ele que me apresentou o seu canal. Ele falou, cara, segue esse professor, ele tem dicas que vão transformar a sua vida, e realmente foi o caminho que eu segui. Então eu gostaria de te apresentar aqui, e a palavra é sua para você falar com os nossos convidados. Legal, Rafa. Gratidão pelo seu convite. É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha uma noite agradável, que a gente possa compartilhar Uhum, conhecimentos que sejam úteis para as pessoas, né? Então, eu venho com esse trabalho, envolvendo a física quântica, a física moderna inicialmente, né, que envolve a física quântica e relativística, desde 2005. 2005 foi quando eu fiz o meu, isso a nível público, né? Eu já estudava isso uhum, autodidaticamente. Eu fui professor de física, eu sou engenheiro eletrônico, né? uhum, Mas eu me considero que sou físico quântico de coração. Eu deixei a engenharia e eu ensinei física por mais de 20 anos. E a física moderna, né, por uma razão que eu nem sei direito explicar, sempre me fascinou muito esse universo do muito pequeno, né, estudado pela física quântica, e do muito grande, das dimensões do universo, né, das grandes uhum, estruturas, entender a própria origem do universo, que é trazido pela física relativística do Einstein, né, a própria astrofísica. Sempre me interessei muito assim pelos mistérios do universo. E isso me levou a uma busca de mim mesmo, né? uhum, Essa trajetória que eu sigo hoje, as pessoas costumam me perguntar como é que um engenheiro eletrônico está trabalhando hoje com desenvolvimento pessoal, com saúde, né? Porque isso foi o meu processo. Eu passei por uhum, muitos problemas de saúde, né, desde criança, né? E foi exatamente quando eu descobri a homeopatia que eu comecei, depois de mais de 20 anos, né, sendo dependente de medicamentos químicos, né? Fiz cirurgia aos 10 anos, né? uhum, Então, a minha curiosidade de entender o que era a homeopatia me levou à física quântica, para entender como é que funciona isso.
E aí me levou ao conhecimento das medicinas ancestrais, mais antigas da humanidade, medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica. Eu tive na Índia 2 vezes, fiz formação em medicina ayurvédica na Índia, né, com um grande mestre da medicina ayurvédica. Então eu percebi que a gente, como se a gente tivesse enveredado por um caminho que não leva as pessoas a se curarem, né, a prosperarem, né, porque o caminho era voltado, pelo sofrimento que eu passei, era voltado para debelar os sintomas das doenças, né, e a gente não aprendia nada com a doença, né, então a gente ficava ali fazendo tudo que não deve ser feito para se manter doente, e ainda mais tomando um monte de medicamentos cheio de toxinas, que fazia você ficar mais doente do que era antes, né? Então eu acompanhei isso na minha família. E aí essa descoberta para mim foi algo assim que me entusiasmou muito, né? E me levou a mergulhar nesse conhecimento que antes que era algo que eu já tinha uma curiosidade, né? Era algo que me impressionava muito, esse conhecimento, os mistérios ali. Era como se eu visse universos paralelos operando em outras dimensões, né? E eu mergulhei nesse caminho no intuito de primeiro saber como é que funcionava e depois de compartilhar com as pessoas o que eu tinha aprendido, né? E aí eu fui passando por várias transformações, né? Comecei a organizar grandes eventos internacionais para divulgar esse conhecimento. O meu interesse era trazer uma fundamentação científica para tudo isso. Então, o meu trabalho é bem fundamentado cientificamente. Depois, isso me levou a outras áreas do conhecimento, como a neurociência, né, epigenética, psicologia positiva, psiconeuroimunologia. Então, assim, minha área de pesquisa hoje ela é ampla, porque eu estou voltado exatamente para entender o que está por trás dos processos, né? Compreender como a gente opera. Então, eu sou muito apaixonado assim pela natureza humana e pela natureza em si, né? Eu venho estudando muito hoje a inteligência da floresta, né? O comportamento das árvores. Estou muito encantado assim, né? Com o poder de cura da floresta e a inteligência que rege as árvores. Possivelmente ser o sistema vivo mais inteligente que vai ser referência para as sociedades futuras. Já está sendo pesquisado isso porque a capacidade das árvores de se comunicarem, de se protegerem, de se curarem, de trabalhar em grupo, com um senso de grupo, de cooperação extraordinário, né? Então, eu estou muito encantado por essas perspectivas, né, da evolução, porque eu, na verdade, eu tenho viajado muito pelo Brasil e pelo mundo, e todo mundo, né, o ser humano, apesar de ter culturas diferentes, nós estamos buscando ser felizes, prosperarmos na vida, viver com dignidade, né? E assim, o que eu vejo mais, Rafa, é que as pessoas que elas vivem voltadas para um propósito, as pessoas que estão ajudando a melhorar o mundo, elas são mais felizes também, entendeu? Então, meu trabalho hoje está muito de levar as pessoas a importância do propósito, você ter se conectar a uma missão, de fazer aquilo que você ama fazer, entendeu? E fazer o bem, né? Porque dentro dessa lógica do universo, né, tudo termina voltando para a gente. Então, a gente tendo essa lógica de criar, primeiro fazer o bem para a gente mesmo, aprender a fazer o bem para a gente mesmo, que muitas vezes a gente aqui muitas vezes se maltrata mais do que as outras próprias pessoas, né? Pelas nossas próprias limitações e desconhecimentos também, né? E aí a gente contribuir, trabalhar em rede, como fazem as árvores, se autoprotegendo, criando ambientes que sejam ricos de evolução, que a gente possa, dessa forma, construir um mundo melhor. Então, eu tenho buscado integrar vários conhecimentos. Também sou apaixonado pelo estudo das tradições espirituais, como o budismo, o cristianismo, o zen budismo, o taoísmo, o xamanismo, o hermetismo. Tudo isso me interessa porque eu estou buscando compreender como é que opera o nosso cérebro, né? O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, que traz a perspectiva masculina e feminina do mundo e também traz essa perspectiva da ciência e da espiritualidade, da arte, né? Então, assim, como a gente se vê nessa totalidade? Então, meu trabalho tem sido muito voltado para trazer inspiração para as pessoas a partir do que eu vivencio, né? Eu costumo dizer às pessoas que eu compartilho aquilo que eu vivencio, faz parte da minha experiência, e que qualquer pessoa pode viver, não é? Porque faz parte da experiência humana. Então, de certa forma, é isso aí. Eu tenho viajado pelo Brasil, pelo mundo, tenho cursos presenciais e online, com esse propósito de entregar para a pessoa o que eu vivenciei de experiência, de forma que as pessoas possam também
usufruir desse conhecimento, né? E aprimorar, porque nada é estanque, né? Na verdade, nós mesmos estamos num processo evolutivo e qualquer pessoa pode acessar o conhecimento e pode aprimorar e tornar melhor e levar para que as futuras gerações também usufruam de tudo isso. Então, esse é mais ou menos um resumo aí da minha jornada. Como você falou do sistema das árvores, né, de cooperação, eu acredito que a gente caminha para um paradigma onde as pessoas vão se alinhar com essa visão, né, de cooperar e não competir. Eu acredito muito nesse formato, né, onde a gente pode contribuir com as pessoas, mas para chegar nesse ponto a gente precisa se autoconhecer e trabalhar nossas crenças limitantes, né, trabalhar o nosso processo de desconstrução mesmo do que a gente acreditava ser, né? Eu ganhei um livro recentemente seu, de uma amiga muito querida, que eu queria mostrar aqui, né? Que é Os Princípios Quânticos no Cotidiano. Ah, é o meu primeiro livro. Esse foi o meu primeiro livro, Rafa. Eu lancei em 2008, né? Então foi aí onde eu sistematizei esses conhecimentos, já trazendo também o conhecimento, integrando ciência e espiritualidade com essa perspectiva de autocura. Então, esse foi o meu ponto de partida aí, né? Esse livro foi inspirador para o meu trabalho. Que legal. Inclusive, ela tá aqui assistindo a gente. Quero Ah, mandar é? um beijo. Agradeço pelo presente, né? Quando ela me deu, eu falei, caramba, eu sou apaixonado por esse professor e ela me deu esse presente. Olha aí, que legal. Manda um beijo para ela também. Ela está aqui, ó, da página Autoconhecimento. Ah, legal. Bom, professor, hoje cedo eu postei, né, a divulgação da live e marquei algumas para perguntas, né? Claro. E eu anotei algumas perguntas que eu achei relevante, né? Sim. E eu gostaria de fazer, eu anotei algumas. O que é exatamente o salto quântico? Foi a pergunta da Márcia. O que é o salto quântico? Né? De uma maneira prática, você pode descrever para a gente o que seria? Claro, claro, com certeza. Muito, muito boa essa pergunta, porque aí a gente parte de ter uma compreensão de um princípio básico, né, da física quântica. É o seguinte, lá no mundo subatômico, né, no mundo dos átomos, né, você tem o núcleo do átomo, que prepondera as cargas positivas e cargas neutras, né? E em torno desse núcleo você tem as partículas negativas, né, que são chamadas de elétrons, né? E esses elétrons, eles têm um comportamento assim um tanto estranho para a nossa compreensão clássica, na nossa visão linear do mundo. Eles ocupam níveis de energias que são associados a números inteiros. O que é que significa? Número inteiro significa 1, 2, 3, 4. Não pode ser fracionário, não pode ser não existe um nível de energia 1,5, 1,2, 3,4, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Então o elétron, ele está ali nessas chamadas camadas, onde ele circunda o átomo, né? E ele pode transitar de um nível de energia para outro. Então ele está no nível 1, ele pode ir para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, enfim. Né? E a questão é, como é que o elétron transita? A questão é que esses níveis, eles estão associados, esses números inteiros, eles estão associados exatamente a uma quantidade, a um quantum de energia. Né? Então essa questão da física quântica vem da quantificação da energia. Então a energia ela é quantizada, né? Ela tem quantidades específicas. Então um elétron em determinado nível ele tem uma quantidade específica de energia que é mensurada pela equação digamos assim, dos precursores da física quântica, que é o Max Planck, prêmio Nobel de física quântica, né? E a grande questão é como é que o elétron faz para ir saltar de um nível para outro, já que não existe uma continuidade, existe uma ruptura. É o nível 1, não tem uma escadinha ali, 1,1, 1,2, 1,3, não, é de 1 para 2. Então, o que é que acontece, né? Para que o elétron suba para um nível mais alto, você precisa fornecer para ele uma energia extra, tá? Então, essa energia extra, ela vem de onde? Ela vem do mundo exterior. Eu não sei se você já viu, Rafa, mas tem interruptores de luz, tem até decorações de teto que tem os materiais chamados de fosforescentes, que à noite, quando você apaga, né? Então, alguns interruptores de luz, quando você desliga a luz, ele fica brilhando, né? Ele fica reluzindo.
Então, aquilo ali traduz o que é o salto quântico, né? Dentro do interior do átomo. Aí depois nós vamos para o salto quântico na mente, né? Que é essa analogia que eu costumo fazer. Então, o que é que acontece? Você está ali, aquele material é feito de um material fosforescente, né? Ele tem essa capacidade de receber a luz, a energia luminosa do Sol ou de uma fonte artificial, né? Porque luz é uma forma de energia, né? Sutil, né? E aí você vai fornecendo energia para aquele elétrico que está ali no nível 1, por exemplo, e quando ele conseguir a diferença entre o nível maior e o nível menor, ele salta. Por exemplo, se ele quer ir para o nível 3, de 1 para 3, falta 2, né? Então, ele precisa de 2 de energia de uma determinada unidade aí científica, tá? Então, quando ele consegue atingir o 2, ele dá um salto. O que acontece nesse salto há uma ruptura, na verdade. Porque o Niels Bohr, que é outro prêmio Nobel de Física, considerado o arquiteto do átomo, ele mostrou que, matematicamente, esse salto, ele não é um salto comum. Ou seja, o elétron não salta e você pode observar o caminho entre uma órbita e outra. Ele desaparece aqui e ele aparece lá na órbita mais alta, entendeu? Então, é uma ruptura no tempo e do espaço e isso acontece instantaneamente. Como eu sou engenheiro eletrônico, e eu estudei isso em engenharia, né? Tudo, as pessoas me perguntam, e esse salto quântico tem aplicação científica? Eu digo, gente, não existiria computadores, não existiria celulares, não existiria nenhuma tecnologia avançada do nosso tempo se não fosse o salto quântico, porque, né, o processo dos transistores, dos circuitos integrados, é exatamente usando o salto quântico. Lá em engenharia, a gente, quando estudava o salto quântico, a gente chamava de efeito tunelamento, que é o elétron vem por um caminho, aí ele encontra um obstáculo e ele salta. É como se ele viesse aqui, encontra uma parede, ele ignora a parede e aparece do outro lado da parede. Então, esse salto, como as pessoas não sabiam como é que se dava o salto, então imaginaram que devia ter algum túnel secreto que o elétron passava por lá. Então, foi chamado de efeito tunelamento para dizer, olha, tem um túnel aí, ninguém sabe o que acontece, mas deve ter algum túnel que ele passa e chega do outro lado. Ninguém sabe que túnel é esse, né? Então, isso foi um artifício usado pelos engenheiros, né, para explicar o salto quântico. No caso, quando a gente fala do salto quântico a nível da mente, né, então nós estamos falando também, Rafa, de que nós, seres humanos, nós somos regidos por energia. Tudo no universo, a equação, o Einstein mostra na teoria dele da relatividade especial, naquela famosa equação, energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ele está mostrando que matéria e energia são parte de uma mesma moeda, né? Então, tudo que é matéria pode ser convertido em energia, né? E a energia pode ser convertida em matéria também. Então, a questão é como é feita essa transição. Então, os nossos pensamentos, eles têm uma qualidade de energia e carregam uma informação. Os nossos sentimentos também, né? Então, o que acontece é que cada ser humano, ele vive em função das experiências passadas, tá? O nosso cérebro, ele é praticamente, digamos assim, é um reprodutor das experiências, né? Ele é um simulador de experiências passadas. E as nossas experiências passadas, eles estão associados ao nosso sistema de crenças, né? Então, nós temos a influência religiosa, por exemplo. Então, sabe-se que durante 1000 anos, nós fomos... o mundo foi dominado pela visão católica do mundo. Então, nós temos uma herança disso aí, que é uma visão católica do mundo, né? A visão cristã do mundo, às vezes deformadas pelas próprias instituições, né? E isso leva a um sistema de crença. Leva a você olhar o mundo de uma determinada maneira. Então, há algum tempo, milhões de mulheres, por exemplo, foram queimadas, né? Porque elas lidavam com a natureza, elas faziam curas naturais e era simplesmente isso, era dito, olha, essas pessoas são do mal. Hoje a ciência mostra que isso foi uma aberração, né? Para você entender o que é que leva um sistema de crença a fazer operar com as pessoas, né? Então, dessa forma, cada ser humano, dentro do país que ele nasce, dentro da cultura que ele nasce, dentro da religião que a família dele professa ou da não religião, enfim, nós terminamos absorvendo e vivendo dentro de bolhas, né? Dentro de bolhas que nos trazem a perspectiva da compreensão do mundo que tiveram os nossos pais, que tiveram os nossos antepassados, que tiveram a nossa cultura dominante, tá? Então, isso nos leva também a uma percepção do mundo que tem a ver com o nível de energia
né, que ancora essa percepção, entendeu? Então, quando nós começamos a perceber que esse tipo de forma de perceber o mundo, do sistema de crença que a gente está vivendo, está nos levando a adoecer, por exemplo, comigo aconteceu isso, eu vivia doente. Desde criança que eu fui uma criança doente, adolescente doente, até a parte da minha vida adulta. Então eu digo, tem alguma coisa errada aí que não funciona comigo e o remédio que eu compro na farmácia também não serve. Eu fico cada vez mais doente quando eu tomo ele. Então ali eu estou dentro de uma perspectiva, né, que eu posso passar a minha vida toda, como meu pai passou, tomando aquele remédio, e indo para o médico, e o médico dizendo para ele que ele tem que tomar o remédio para a vida toda, e ele acreditou naquilo ali, e ele morreu. Eu levei meu pai para o último exame dele, com 80 e poucos anos de idade. Ele veio aqui para Recife, que eu sou do interior de Pernambuco, Serra Talhada, ele veio para aqui, para Recife, e eu me despedi do meu pai numa cirurgia que ele teve que fazer de última hora, de um problema que ele sempre teve desde criança, que nunca se curou. Então, ele foi governado por esse sistema de crença, o médico disse que aquilo não tinha cura, que ele tem que passar a vida toda tomando remédio, aquilo ele levou a vida assim, como muita gente leva, entendeu? Então, ele estava num nível de percepção que ele não conseguiu fazer a transição. Eu tentei levar meu pai, na época eu já estava me tratando com medicinas naturais, tentei levar ele para algumas possibilidades dessa, mas ele não acreditava naquilo, ele não tinha base para acreditar naquilo, entendeu? Então, no entanto, quando nós começamos a desconfiar de que estar doente, viver doente, né, viver infeliz, viver, digamos, uma vida onde você está sempre, seus relacionamentos, sejam afetivos, sejam profissionais, ou sejam de amizade, seja lá o que for, você está sempre envolvido em problemas, ou seja, a vida é sempre uma coisa muito complicada, muito difícil, prosperidade não existe. Então a gente começa a perceber, mas por que é? Será que existe uma outra forma de viver que eu possa, a minha vida fazer mais sentido? A quantidade de gente com depressão, com ansiedade, quantas pessoas estão tirando a vida todos os dias? Ou seja, a vida chega um momento que ela não tem nem sentido mais de viver, a pessoa dá um tiro na cabeça e acabou-se, né? Então, assim, por que está levando as pessoas a agirem assim, entendeu? Então, elas estão ali dentro de como se ela estivesse dentro de uma bolha, dentro de um nível de energia que chega um momento que fica insuportável aquilo ali. Então, quando nós nos abrimos para uma nova perspectiva, nós vamos buscar energia extra, né? Então, tudo no universo é energia. Energia extra é o alimento. Eu digo, olha, de repente, será que eu mudando os componentes da minha alimentação, será que isso pode mudar o meu humor? Será que isso pode favorecer a minha imunidade? Eu fiz uma live recentemente com o Dr. Cícero Coimbra, ele mostrando que 90% da população mundial tem deficiência de vitamina D3, que leva as pessoas a pegarem dengue, chikungunya, gripe, febre amarela, esse vírus que está vindo aí, entendeu? Porque as pessoas estão com o sistema imunológico completamente comprometido, né? Por falta de sol, por falta de reposição de vitamina D3. Então a gente pode começar a operar no nível da energia, trabalhando com energia mais densa, que é o aspecto material. E isso, se eu começo a me alimentar melhor, o líquido que eu tomo, ou seja, ter um cuidado melhor, sair dos alimentos com toxinas e passar a comer alimentos orgânicos, enfim, né? Isso vai mudar a vibração do meu corpo. Então eu vou começar a ter transição de mudança, porque a energia muda, então você vai começar a receber um outro tipo de informação. E aí, naturalmente, a tendência é você começar a se movimentar para níveis mais de vibração mais elevada, entendeu? E aí, se eu começo a perceber também que os meus pensamentos, eu acordo só pensando no que não deu certo na minha vida, pensamentos tóxicos, lembrando dos relacionamentos que não funcionaram, dos problemas que eu tive com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, ou ex-esposa, ou ex-marido, ou atual. Enfim, se eu vivo sempre no redemoinho, nutrindo emoções negativas, eu estou prisioneiro também de um nível de energia que está associado a um nível de percepção. Aí se eu começo a perceber que é possível treinar a mente, usar recursos como a meditação, fazer algum tipo de prática, né, contemplativa, fazer atividade física, tomar sol, qualificar aquilo que eu vejo, né, na TV, um livro, qualificar também relacionamentos, buscar pessoas que estão também nessa busca de serem pessoas melhores, entendeu? Então, assim, isso você vai começar a perceber também que você transita para outros níveis quando você faz isso. Então, você está ali se nutrindo de algo que, de uma certa maneira, em algum momento, você vai começar a perceber que os padrões vão mudar, né? Você vai começar a perceber que crenças seus pais tiveram, que não são mais úteis para você, ou que você nutriu e que gerou sofrimento,
né? Que contribuiu para interferir negativamente nos teus relacionamentos, enfim. Então, nessa perspectiva, nós vamos, através de uma nova compreensão, de mais clareza das coisas, nós vamos nos nutrindo, né? de uma energia, né? De forma que nós, com essa energia extra, de uma energia extra, nós podemos transitar para níveis mais elevados, de frequência mais elevada, entendeu? Ou seja, nós podemos qualificar mais os nossos sentimentos, e aí com isso a gente começa a perceber que isso começa a influenciar o nosso sistema imune, né? Influencia o nosso humor, influencia a nossa disposição, né? E aí nós começamos a perceber também que a nossa mudança começa a afetar o mundo. Quando eu mudo, eu começo a influenciar as pessoas em torno de mim. O mundo começa a ficar melhor com a minha mudança, porque eu também começo a ver o mundo através de outras lentes, né? Ou seja, eu estou usufruindo melhor dos meus potenciais, entendeu? Então, o salto quântico nessa perspectiva da mente é exatamente algo que a gente, deliberadamente, né? A gente, à medida que vai tendo mais consciência da inteligência do nosso corpo, né, da capacidade que nós podemos desenvolver de gerenciar melhor as nossas emoções, né, ou seja, os nossos pensamentos, para que a gente não esteja atirando contra nós mesmos todos os dias, ou seja, se sabotando, se maltratando, né, se culpando. Então a gente pode criar um ambiente mais favorável, onde nós podemos começar a perceber que há uma relação direta entre esse nosso mundo interior e o mundo que se manifesta fora, entendeu? Então, ter essa compreensão é um salto qualitativo, né? É um salto qualitativo e energético, vibracional, porque nós vamos mudar a frequência, né? Porque nosso cérebro opera através de frequências elétricas e magnéticas, o coração também emana um campo magnético muito poderoso, e a gente vai perceber que a nossa vida pode ser transformada a partir do momento que eu transito, né? Às vezes de zonas de conforto, né, de acomodações, e eu posso operar acessando novas possibilidades na minha vida que me fazem uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais feliz, realizada, né, e comprometida também com um mundo melhor. Então, um salto quântico, de uma maneira sintética, né, seria essa possibilidade que todos nós temos de investindo em autoconhecimento. Então, uma conversa que a gente está tendo aqui, ela pode, de repente, motivar as pessoas a quererem conhecer um pouco mais, né? Eu tenho mais de 30 anos, Rafa, que eu não tomo medicamentos químicos, né? Depois de ter passado mais de 20 tomando, né? Então, assim, que essa possibilidade existe. Eu sou um ser humano, eu não fiz isso porque eu sou melhor do que ninguém, não. Eu fiz isso porque eu me determinei a fazer. E qualquer pessoa pode fazer também. Pode fazer melhor do que eu fiz naturalmente, né? Não existe essa coisa do limite, ou que alguém chegou lá no... Não existe. Cada um... Nós estamos aqui para contribuir e trazer para as pessoas a possibilidade de aprimorar aquilo que a gente faz. Então, de uma forma simplificada, seria mais ou menos isso aí, o salto quântico. A galera está escrevendo aqui, tá bem rápido, não está dando para acompanhar muito se tem perguntas, mas estão interagindo bastante. Gratidão aí a todos. Professor, quando eu comecei nesse processo, né, quando fui apresentado principalmente ao seu trabalho, né, esse professor de física, que eu não me recordo o nome, infelizmente, ele me apresentou o seu canal e me deu vários conteúdos para eu seguir, né? E uma coisa interessante é que ele fez uma proposta para mim, ele fez um desafio, na verdade. Ele falou assim: você assiste TV? Eu falei: eu assisto. Ele falou: você é casado? Eu falei: sou. Ele falou: então eu vou fazer um desafio, eu vou te dar um livro, né? Mas para eu te dar esse livro, você tem que aceitar o desafio. E aí ele falou, o desafio era basicamente eu não assistir mais TV, pelo menos até eu terminar de ler o livro, né? Então, o desafio Muito é o bom. seguinte: ele falou: eu vou te dar esse livro e você combina com sua esposa para você, todo dia que você chegar do trabalho, você lê o livro, o quanto você conseguir, mas que você até terminar de ler o livro, você não vai assistir TV. E eu aceitei o desafio. Até hoje eu não tenho mais TV depois desse professor, né? E ele me deu um livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Fantástico. Muito legal. Foi fundamental. E ele me deu vários caminhos. Esse cara, eu chamo ele de anjo porque realmente ele me abriu e eu estava aberto, né? Claro, eu estava receptivo a essa informação. E eu acredito que o meu salto quântico aconteceu pela essa abertura. Eu estava receptivo, né? Então ele me apresentou o seu canal e me apresentou alguns filmes também, Interestelar, Legal. enfim, alguns filmes que expandiam a consciência. Bom, eu percebo que depois desse processo,
e eu acessando o seu conteúdo no canal, eu mudei drasticamente minha alimentação. E isso reverberou instantaneamente. Mudando minha alimentação, automaticamente eu mudei minha energia. Sim. E o desafio que foi nesse processo foi que eu me desconectei de, de muitas pessoas nesse processo, né? Aham. Então, quando eu comecei a me alimentar desse tanto fisicamente, mas de conteúdos novos, o que aconteceu foi que eu tive uma ruptura de pessoas que eu convivia, né? E no momento inicial, o meu ego começou a querer se agarrar, porque eu não estava mais me encontrando, eu estava meio perdido. Eu comecei a viver uma nova visão de mundo, mas que as pessoas do meu convívio não acompanhavam, minha família, por exemplo, Uhum. não acompanhavam. Então eu me senti um pouco deslocado nesse primeiro momento. Então eu queria ouvir de você uma dica para as pessoas que estão enfrentando isso nesse momento. Porque geralmente no relacionamento, quando você está buscando autoconhecimento e o seu parceiro não está, existe uma dificuldade de interação, né? Então, nesse primeiro momento, eu tive até uma ruptura com a minha parceira. Nós ficamos aí um período separados, foi uma catarse violenta até, porque a gente não estava mais alinhado, eu acredito. Então, qual seria a sua dica para as pessoas que estão nessa busca de autoconhecimento e nos relacionamentos estão encontrando dificuldades, né? Principalmente pelo meu trabalho. Hoje eu trabalho com a terapia tântrica e eu percebo que após uma sessão com a terapia, ah, os relacionamentos, se o parceiro não tiver também nesse movimento de busca, existe uma ruptura, uma desconexão, né? Então, o que que você poderia dizer para a gente como trabalhar os relacionamentos das pessoas que ainda não estão nessa busca? Olha, um casal, né? Um casal, ele cria ali um campo, né? Um campo próprio, né? Que transcende o casal, entendeu? Então, cada um traz a sua história, né? Traz o seu aprendizado, né? E aí duas pessoas escolhem estar juntas exatamente buscando um processo de cooperação, né? E é muito importante nesse processo que as pessoas estejam num determinado possam andar juntas, possam andar lado a lado, entendeu? Porque o desnível, né, seja de conhecimento, enfim, né, seja de propósito, ele pode interferir diretamente na qualidade da comunicação, entende? Uhum, Porque, de repente, imagina você estar aí investindo em autoconhecimento, você está buscando se compreender melhor com a sua pessoa, você está buscando no campo da sexualidade, por exemplo, né? Se resolver, trabalhar uma sexualidade saudável, entendeu? Entender os processos. A gente praticamente não teve nenhum tipo de educação sexual, então são muitos tabus, é muito sofrimento que rege a questão da sexualidade, seja feminina, seja masculina, né? E aí o que é que acontece? Isso precisa, quando o casal eles topam juntos, entrar junto numa jornada de busca interior, de aprendizado, porque na verdade é um processo de aprender coisas novas e desaprender, né? Porque às vezes nós temos muita coisa para desaprender, né? Coisas inúteis, né? Coisas que nos levaram a sofrer, que geram dificuldades nas nossas relações, entendeu? E uhum, isso, quando o casal está disposto a trabalhar junto, isso favorece absurdamente, né? Porque é um crescimento, é uma descoberta. Se um dá um passo, o outro está percebendo o passo, está compreendendo porque aquele passo foi dado, né? Mas no uhum, momento, Rafa, que uma pessoa está andando num sentido e a outra em um outro, entendeu? Então, o que é que acontece? Daqui a pouco você está trazendo informações, você está se convencendo de que certos comportamentos, né, certas circunstâncias que vocês vivem, da forma que vivem, não vale mais a pena, entendeu? uhum, Mas aí, se você tem a compreensão e o outro não tem daquilo, fica complicado o diálogo, né? Porque é como se sim, fosse, na verdade, nós funcionamos, o nosso cérebro, ele funciona a partir de softwares, né, que são programas, né? Então, que estão associados ao nosso sistema de crença. O nosso sistema de crença tem a ver com com as atitudes. Então, se eu vou aprendendo novas coisas que vão fazendo sentido para mim, eu tendo a mudar a minha atitude perante a vida, né?
como você mudou em relação à alimentação, que foi algo que eu fiz também, né? Então a gente vai começando a ter mudanças, né? E aí quando o seu parceiro ele está nesse caminho também, né, dessa busca, não necessariamente você tem que ser uma cópia do outro, porque isso não existe, né? Os seres humanos são diferentes, mas quando você está na busca desse processo evolutivo, né? Ou seja, de se melhorar como ser humano, e você faz isso muito junto, isso é muito gostoso, né? Isso transforma, isso a relação, ela é como se você colocasse um tempero ali, né, exótico na relação, onde você vai mudando, aquela mesma comida que você faz todo dia, você vai vendo a possibilidade que você vai podendo diversificar os sabores, né? Você vai podendo requintar, você vai podendo sofisticar, então isso vai trazendo mudança na própria rotina do casal, né? Enfim, isso é muito favorável. Quando isso não é possível, é muito comum as relações se desgastarem, né? Então, isso é muito comum. Às vezes, eu encontro nos meus cursos, quando eu dou, eu recomendo as pessoas fazerem os casais, porque aí eles crescem juntos. Mas quando não é possível, às vezes tem mulheres que confidenciam isso comigo. Não, mas meu marido não quer saber disso, não se interessa. E aí ela diz, olha, mas isso está me dificultando em casa o meu diálogo, porque o que eu estou trazendo ele não compreende, ele não aceita, ele ignora. Então, cada vez menos o meu diálogo, tá? Ou seja, a gente não está tendo oportunidade de ter mais diálogo, porque quando eu estou tocando em alguns aspectos que eu estou vivenciando, ele não compreende, não aceita, ou acha, não vê valor nisso, ou acha que não vale a pena, que isso não tem nada a ver, entendeu? Então, isso para ambos, né? Para a mulher e para o homem, então isso é realmente algo assim que eu recomendo muito para os casais, porque, na verdade, um relacionamento é uma parceria na vida, né? É uma parceria na vida. É uma empresa dentro de outros moldes, que é uma empresa voltada para o seu processo evolutivo, né? Aprender juntos, conviver juntos, né? Ou seja, fazer uma parceria pela vida. Tá? E quando os dois estão nesse movimento, né? Então isso se torna muito gostoso, se torna muito desafiador, né? Até, né? E tempera a relação. Quando isso não é possível, Rafa, é muito comum as relações acabarem, sim, né? Pelo distanciamento, né? Porque aí às vezes acontece até situações de desrespeito, da pessoa passar a não respeitar o outro, a menosprezar o que o outro está fazendo, não valorizar. Quer dizer, você está encantado com a coisa e às vezes você quer compartilhar aquilo com seu parceiro, com sua parceira, e ela simplesmente diz, olha, isso não tem sentido, ou seja, ela não valoriza aquilo que você faz. Ou ela fica até enciumada porque você está fazendo uma coisa diferente, né? Porque as pessoas às vezes estão presas exatamente dentro ali das suas bolhas, dentro das suas caixinhas, né? E elas estão ali, às vezes, até intimidadas, até amedrontadas de sair daquela zona de conforto, entendeu? Então, isso realmente é um dificultador para os casais ou um facilitador, né? O que eu recomendo é que as pessoas busquem andar quanto mais próximas, ou seja, compartilhando aquilo que está aprendendo de novo e procurando sensibilizar o parceiro no sentido de mostrar a importância para a qualidade da relação que eles estão fazendo, né? Então, porque conhecimento de qualidade ele sempre ajuda, né? Ele nos amplia as nossas fronteiras. Então, um casal que está nesse movimento, né, de uma busca espiritual, ou seja, de um compartilhar de relacionamento, de ampliar essa possibilidade de ter um relacionamento saudável, né, em todos os níveis, é muito importante isso. Quando não acontece, é um dificultador, e eu tenho visto muitas relações se acabarem assim, infelizmente. Eu passei por esse processo de ruptura, mas que serviu, né, para busca individual. A gente reatou depois de um período, acho que 4 meses a gente ficou separado, mas eu acredito que a ruptura aconteceu e promoveu aí para a gente sair da zona de conforto também. Ela começou a Sim. buscar e a gente se alinhou novamente, justamente porque ela percebeu e estava interessada nessa. Não, eu preciso mudar, eu quero conhecer, eu quero estudar sobre o assunto. Então, paralelo, né, separados, mas continuamos na busca, a gente reatou. E eu acho que isso contribuiu, né? Essa ruptura até foi importante. Sim, às vezes a ruptura, quando há uma valorização muito grande da relação, ela termina impulsionando ambos para esse crescimento, né? Perceber, dizer, por que nós poderíamos não estar fazendo diferente, podendo estar fazendo junto, né? Então, também tem isso também. Eu sei também de relações que as pessoas rompem, mas depois elas dizem, não, de repente essa relação vale a pena e eu vou investir, e aí eles
ambos caminham percebendo, dando mais importância, né, a esse andar, essa busca do casal, né? Sim. Uma coisa que é muito comum nesse processo, professor, pelo menos comigo, e eu vejo aqui as mensagens que eu recebo sobre acessar as nossas sombras. Quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, muitas questões ficam evidentes, né? E aí a gente não sabe trabalhar, né? E eu recebi uma pergunta muito interessante que dizia o seguinte, deixa eu achar ela aqui. No processo do despertar, nós acessamos nossas sombras. Como trabalhar as sombras? Essa foi uma pergunta da Tatiane. Tati, eu acho que acho que Olha, é Tatiane. a primeira coisa que nós precisamos compreender é que quando a sombra aparece, já é algo extremamente valioso. Porque, Uhum, Rafa, o que acontece é que nós muitas vezes reprimimos, né, situações de sofrimento que nós passamos, reprimimos conscientemente, né, ou reprimimos inconscientemente. Então, nós temos, às vezes, situações que estão operando a nível inconsciente, tá? uhum, E aí nós reprimimos aquilo que a gente reprime, né? O que é que acontece? É algo que precisa ser curado, tá? E aí é muito comum nesses processos de repressão, né? Consciente ou não, aquilo que foi reprimido, nós tendemos a projetar no outro, né? Ou seja, aquilo que nós estamos reprimindo, eles terminam, as pessoas que têm aqueles comportamentos que são reprimidos, que são nossas sombras, eles terminam, né, sendo denunciados. As outras pessoas terminam, a gente termina transferindo para o outro a uhum, responsabilidade daquilo que está dentro da gente, entendeu? Então, é uhum, muito importante, né, ter essa compreensão, porque as sombras, quando a gente começa a se incomodar muito com o comportamento das outras pessoas em determinados aspectos, é muito comum que aquilo tenha a ver com algum tipo de repressão, né, que às vezes essa repressão ela vem na estrutura familiar, por exemplo, em relação à sexualidade, em relação uhum. à questão de lidar com dinheiro, com prosperidade material, enfim, infinidade de coisas. Tudo que permeia a nossa vida tem a ver com a forma como nós modelamos as nossas crenças, né? E aí muitas dessas coisas nos levam a ter dificuldade nos relacionamentos, né? E aí muitas dessas situações que são chamadas, o Jung chamava das sombras, né? Exatamente são as clamando por cura, estão clamando para que a gente olhe para aquilo ali e traga uma oportunidade de trazer um novo significado. Porque na vida, todos os desafios terminam sendo oportunidades, né? Ou seja, terminam sendo oportunidade da gente transpor. Cada obstáculo que a gente transpõe, a gente fica mais forte, né? Então, é muito... os momentos de crise, né? As grandes guerras, né? Naturalmente geraram muito sofrimento, mas elas também geraram muito conhecimento, levaram muita criatividade. As situações de crise, elas nos impulsionam para nos reinventar também. É como se disse, olha, se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo, você vai ficar aí onde você está, entendeu? Então, Uhum. a sombra, quando a gente passa a ter esse olhar de perceber a oportunidade por trás do desafio, ele nos impulsiona exatamente para perceber que superando aquele obstáculo, a gente vai ser uma pessoa melhor. Tá? E superando o obstáculo, eu não só sou uma pessoa melhor, mas eu torno o mundo melhor. Porque, primeiro, eu fiquei uma pessoa melhor e eu posso compartilhar isso com mais pessoas. Né? Aquilo que a gente aprende, né, a gente ensina. E aquilo que a gente ensina, a gente aprende cada vez melhor. A gente vai aperfeiçoando o aprendizado à medida que a gente compartilha. E a forma mais rápida de aprendizado é compartilhar. Ou então o diálogo, né? A gente dialogar com as pessoas sobre aquilo que a gente está num processo de aprendizado, né? Então, eu tenho buscado exatamente operar buscando o exercício do estado de presença, né? Que é exatamente o agora, lá que o Eckhart Tolle fala no seu livro, né? Então, esse estado onde eu consigo me auto-observar e perceber o quanto, Rafa, nós gastamos energia com pensamentos inúteis, lembrando daquilo que não deu certo, né? Ou seja,
e nós terminamos ali, ficamos empacados, né, travados, a nossa vida travada, porque a gente, né, está ali reclamando do desafio. Então, uma outra coisa também que eu acho muito importante é a aceitação. Aceitação não no sentido de ser uma pessoa resignada, mas é dizer, ok, isso está acontecendo comigo. Então, assim, a vida não está trazendo nada de inútil para mim. Há uma sabedoria que rege o universo, onde as experiências que a gente está passando, elas têm um quê? Quando a gente olha para a nossa história e nós vemos os desafios que tivemos, as coisas boas e ruins que passaram acontecendo na nossa vida, né, nós temos um aprendizado para tirar disso aí. E quando nós tiramos esse aprendizado, nós ficamos mais fortes, né? A gente passa a ver a vida com mais sentido. E outra, nós podemos colaborar também com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes a gente. Então, nós ampliamos o nosso aspecto de contribuir para um mundo melhor, nós ampliamos a nossa capacidade de ter mais compaixão pelas pessoas, no sentido, a compaixão não é você negar as coisas erradas que estão acontecendo, mas é você entender que as pessoas, muitas vezes, elas estão num campo de ignorância, de sofrimento, que elas estão emaranhadas naquilo ali, né? Quantas vezes nós nos emaranhamos em coisas que só nos levavam a sofrer, a gente não sabia como sair daquilo, entendeu? Então, a compaixão é dizer, olha, mesmo você estando aí empacado, aí nesse processo, você tem dentro de você a fonte, você é capaz de sair disso aí, né? Ou seja, isso aí não é a sua matriz principal, né? Isso é a forma como você está operando, isso é transitório, você pode evoluir. Então, a sombra é um aspecto transitório que nos convida para essa evolução, né? Então, olhar para a sombra, ter a coragem de olhar para as sombras, né? E trazê-las para a superfície, isso requer naturalmente coragem, mas isso nos traz uma possibilidade de ampliar o nosso espectro, né? De olhar para as soluções, né? Ao invés de ficar sofrendo ali, olhando para o problema, se vitimizando, aquele mimimi, aquela coisa, entendeu? Então, eu recomendo que as pessoas que estejam vivendo algum tipo de desafio, né, que primeiro aceitem o desafio, né, e façam a pergunta, o que é que eu estou precisando aprender com isso, né? O que é que a superação dessa sombra, né? Superando essa sombra, que aspecto da minha vida pode melhorar? Então, a gente já começa, quando eu começo dando esses encaminhamentos, eu estou dizendo que essas possibilidades existem, né? E que eu posso começar a vislumbrar, olhar para essas possibilidades, e que às vezes são possibilidades inusitadas, né? Que até surpreendentes. Então, quando a gente está aberto para esse jogo, assim, de dizer, olha, isso faz parte, eu aceito, e eu estou aqui disposto a aprender com isso. Então, a vida começa a ter um novo sentido. A gente sai de uma visão pessimista do mundo para uma visão otimista, porque mesmo os problemas, a gente pode fazer uma alquimia, né? E nos empurrar para o alto a partir dessa transformação. Sim, eu acredito muito na aceitação, professor. A aceitação tira realmente a gente do vitimismo e faz a gente aprender a lição, ao invés de repetir esse padrão, né? Porque se a gente não olha para aquilo, aquilo vai se repetindo até que a gente olhe e aprenda. Então, a aceitação, eu acredito que é fundamental nesse processo, né? Ó, a gente está com 5 minutos de live. Se cair, você topa voltar só para a gente finalizar? Claro, claro, pode me chamar de novo. Tá, Tranquilamente. então eu tenho uma pergunta aqui de uma grande amiga que ela perguntou o seguinte: minha mãe é bastante negativa e isso interfere na minha energia. Como, não deixar isso afetar a minha energia? Se ela convive com a mãe, né, ela mora com a mãe e não vai sair de lá. Minha mãe é muito reclamona e negativa. Como não deixar isso interferir na minha energia? Essa coisa da relação com os pais, trazendo a visão sistêmica aí do Bert Hellinger, é algo assim que a gente deve colocar como uma prioridade nas nossas vidas, né? Porque nós estamos aqui porque dois seres se encontraram, né? E independente da circunstância, como aconteceu isso, a vida foi permeada através dessas duas pessoas, né? E dentro dessa visão sistêmica, aquele ambiente, aqueles pais que nós tivemos, o ambiente familiar que nós tivemos, por mais complicado que tenha sido, porque a gente sabe que é complexa a relação familiar, eu nunca encontrei ninguém, então eu nunca tive problema com meu pai, com minha mãe, isso não existe. Os problemas existem porque fazem parte exatamente do lugar
que vai nos confrontar com aquilo que a gente precisa evoluir. Né? Então, normalmente, as nossas sombras são evidenciadas pelos outros. E, às vezes, eles vêm dentro da família. Né? Então, a primeira coisa que eu diria para a pessoa que fez a pergunta é que ela procure conhecer em detalhes a história da mãe dela, tá? Para saber o que a mãe viveu. Porque, às vezes, as pessoas não têm ideia do que os pais viveram. Rafa, e às vezes nossos pais tiveram condições muito mais complicadas do que a gente. Então a gente vai ter uma clareza de que aquele comportamento pessimista, aquele comportamento às vezes depressivo ou autoritário, ele tem uma história, né? Ele fez parte de uma história. Ele, na verdade, não está agindo assim porque é uma pessoa ruim, porque quer fazer você sofrer. É porque ele também está envolvido em sofrimento. Ele não está sabendo como sair daquilo. Ele aprendeu até de uma forma pior do que ele está passando para a gente, entendeu? E aí, com isso aí, nós trabalhamos dentro da compaixão, né? Não é negar o pai, negar a mãe, né? Porque, às vezes, você pode até sair de casa, né? Não há nada de errado você sair de casa, né? E morar só, entendeu? Ir lá e construir sua vida, né? Porque quanticamente nós não precisamos estar na presença da pessoa, né? À distância nós nos comunicamos com as pessoas, né? O que é importante o Bert Helling traz a importância da gente tomar os pais. Tomar os pais significa dizer, olha, nós não estamos aqui, não vale a pena você querer mudar os seus pais. Então a primeira coisa de, não perca tempo querendo mudar a sua mãe, porque não vai funcionar. É uma energia inútil que vai fazer com que o conflito aumente, a pessoa não vai mudar. E aquela coisa, quando a gente está resistindo a alguém, quando a gente está no campo da resistência, a gente tende a gerar mais resistência na outra pessoa também, entendeu? Então, esse não é um bom caminho, né? Ou seja, nós não estamos aqui para mudar os nossos pais. Agora, qual é o aprendizado que você pode tirar dessa experiência, né? Primeiro, procura conhecer a história da tua mãe, do teu pai, para que você possa entender as circunstâncias que contribuíram para que ela seja a pessoa que ela é hoje, para que você não esteja se identificando com esse personagem, porque cada um está representando um personagem. Quanto mais clareza a gente tem da nossa história, mais nós podemos representar personagens mais autênticos, entendeu? Que seja uma construção consciente. Né? Então, muitas vezes, nós estamos representando personagens que não são construções inconscientes. Nós estamos representando modelos, né? Modelos, sejam matriarcais, sejam patriarcais, sejam, enfim, né? Modelos culturais, que nós herdamos e que a gente não sabe por que as pessoas faziam aquilo, a gente se acostumou a fazer aquilo e a gente não sabe por que está fazendo aquilo, né? Então, à medida que a gente vai ampliando esse leque de consciência, nós vamos ter mais liberdade de escolha, entendeu? E aí perceber que a grande questão não é querer mudar os pais, a questão é a gente se melhorar como ser humano. E melhorar como ser humano significa, às vezes, a gente tem a opção também de sair da casa dos pais. E não tem nada de errado nisso. A grande questão é você não entrar num processo de exclusão, se afastar de alguém, não querer estar, às vezes, numa convivência direta. Não é excluir, é simplesmente você está fazendo uma opção de vida. E você pode, dessa forma, fortalecer o seu campo. E perceber o porquê você está vivendo essa experiência. Porque aí a gente começa a dizer, sim, eu tenho uma responsabilidade nisso. Se eu estou vivendo essa experiência, tem algo aí que eu preciso aprender com isso. Porque quando a gente resiste, é muito comum isso aí na visão sistêmica do Bert Helling, quando nós resistimos aos nossos pais, quanto maior o nível de resistência, maior a probabilidade da gente reproduzir aquele padrão. Então eu diria para a sua amiga, não resista à sua mãe, porque você vai correr um sério risco de quando se você é casada, se você tiver um companheiro, você reproduzir esse padrão que você está resistindo, que você está condenando. Isso é a coisa mais comum. Aqueles que mais resistem, mais reproduzem. Né? Então, assim, o olhar com compaixão é a gente olhar e dizer, ok, né? Você não é obrigado a aceitar, não é obrigado a concordar, mas a exclusão do processo, ou querer que a pessoa seja outra pessoa, isso não compete a nós. Eu não posso chegar e baixar um decreto, Rafa, a partir de amanhã você vai ser assim, 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 porque eu cheguei a essa conclusão. Isso não funciona assim, né? A gente muda porque a gente chega à conclusão que é importante para a gente mudar. Então, o que eu diria para ela? Não perca tempo querendo mudar sua mãe, invista em você, compreenda sistemicamente. Então, por exemplo, fazer uma constelação familiar para entender esse emaranhado que você está fazendo. Observe se você está no seu lugar também na família, porque às vezes a pessoa está assumindo papel que não é seu.
entendeu? Tem filho assumindo papel de pai, tem filho assumindo papel de mãe, né? Ou seja, está assumindo lugares, está em lugares, né, que não estão dentro da hierarquia, como o Bert Hellinger mostra que há uma ordem, né? Há uma ordem dentro da família. Então, observe isso aí para que você tire um aprendizado, né? Ou seja, isso possa servir de um movimento que leva você a evoluir como ser humano e não ficar uma pessoa reclamando, se sentindo vítima e querendo mudar a sua mãe, porque isso não vai funcionar. Você nem vai mudar a sua mãe e você vai correr um sério risco de repetir, né? Às vezes, eu já vi em algumas circunstâncias as pessoas repetirem padrões piores do que os pais, né, que estão condenando, entendeu? Então é uma armadilha. É uma armadilha. Aquilo que a gente resiste termina persistindo, né? Então, busca tirar um aprendizado disso aí, tomar sua mãe e aceitar como ela é e dizer, olha, essa é a mãe que eu tenho e isso faz parte da história dela, né? A responsabilidade por ela ser assim é dela, mas eu tenho a opção de escolher um novo caminho. E esse novo caminho não é querendo mudar a minha mãe, é optando em mudar a mim mesmo. Nossa, perfeito, professor. Gratidão demais por essa, porque eu acredito que essa resposta aí deve ter ajudado muitas pessoas que estão assistindo agora, que isso é muito comum, né, o relacionamento de pais e filhos, e a constelação familiar Muito. é uma ferramenta que pode ajudar demais, né, Sim, nesse sim, sim. processo. Bom, tem mais algumas perguntas, mas aí já está acabando o tempo, eu não sei se vale a pena. Você falta 3 minutos aqui no meu. Eu não sei se você começou um pouco antes, né? Falta 3 minutos. 3 minutos. Aí você Mas, chama de novo. Não sei se vai dar para tá, responder, mas você me chama de novo e eu continuo. tá bom. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, como saber se é ego ou intuição o que eu estou sentindo? É muito difícil de entender isso, porque realmente, se a gente não se conectar no coração, a gente não ouve direito a intuição, né? Mas qual que é a sua visão, professor, sobre como saber se é o ego ou a intuição? Olha, eu tenho uma prática de meditação, Rafa, há mais de 20 anos, né? Então, a meditação é uma prática, né, milenar, né, que não está ligado necessariamente a nenhuma religião. Hoje a ciência está comprovando isso. É apenas um estado de você estar mais consciente de você, dos seus Uhum. próprios pensamentos. É um estado que permite a gente olhar para aquilo que a gente está pensando e nos dá a liberdade até de perceber se essa conversa que nós estamos tendo é a conversa do ego, porque a conversa do ego significa das histórias que nós aprendemos ao longo da vida, são das crenças dominantes que permearam a nossa vida. Então o ego ele faz parte da nossa história. O ego não, necessariamente não é uma coisa negativa, porque tudo que a gente aprende está ligado ao ego. São programas, são softwares, né? Tem coisas que são saudáveis, tem coisas que não são, né? Então muitas vezes são programas arraigados, né? E muitas vezes uma forma que é interessante você identificar o ego é porque o ego o ego, quando ele está operando, né, negativamente, né, ele se apresenta trazendo o chamado estado de sobrevivência, né, que é o estresse. É quando você está trazendo preocupações sobre coisas que já aconteceram, né, quando você está remoendo problemas, quando você está trabalhando no campo da ansiedade, preocupando com o que vai, querendo ter controle sobre o que vai acontecer. Então, normalmente, isso aí é a voz do ego, que são os programas ruminando, né, simulando o que não deu certo, porque o cérebro sobrevivente ele vai operar exatamente de experiências negativas, e aí ele simula, ele cria isso facilmente. Então, quando ele se apresenta, quando você tiver uma percepção de que aquilo que você está sentindo tem a ver com um medo antigo, tem a ver com uma preocupação familiar, uma preocupação cultural, uma preocupação religiosa. Então, isso claramente é ego, né? Uhum. E a intuição, ela vai se apresentar mais facilmente quando nós estamos na energia do coração. Então, o Instituto HeartMath vem fazendo pesquisas mostrando que há uma relação direta entre a intuição e o estado de coerência cardíaca que é obtido através da meditação, de uma oração consciente, ou seja, no estado de contemplação, no estado de presença, né? Então, o que eu diria para a pessoa é que procure, né, se tiver com dúvida, procure entrar no estado meditativo, procure respirar